Olá, bem-vindos ao canal MateFQ, é o professor Costa. Hoje vamos ver a estatística na Casio FX CG50 ou CG20. O procedimento é idêntico numa máquina ou noutra. Vamos ver o primeiro caso em que não temos frequências, ou as frequências são todas iguais a 1. E depois vamos ver um caso em que os dados têm frequências. Por exemplo, o número 2 aparece 5 vezes, o número 3 7 vezes. Aqui não, aqui só é um caso simples, é só colocar os números e vamos obter a média, a moda, a mediana, os quartis, o máximo, o mínimo, o desvio padrão. Vamos ver como é que se faz ou como é que se calcula na Casio FX CG50 ou CG20. Então, a primeira coisa a fazer é ir ao menu. Vamos ao menu e a tecla 2 que indica a estatística, ou vamos lá com o cursor. Então, o cursor e depois execute. Já estamos aqui na lista 1 e vamos colocar os nossos dados. Então, vamos recapitular. Vou colocar tudo como estava antes. Então, primeiro é menu. Estatística, que é o 2. É a estatística. De seguida, à estatística, vamos colocar os elementos. Então, na lista 1. Então, vamos ver. 2, 3, 4, 5, 7, 9. 2. Enter. Ou execute. 3. 4. 5. 7. E 9. E já estão os nossos dados na lista. Agora, temos que ter algum cuidado. Vamos então, a seguir vamos ao Calc. Calc. E vamos colocar, por exemplo, a primeira variável. No entanto, temos que ter algum cuidado aqui com o set. Reparem, vamos ver o set, o que é que ele diz. Está tudo bem. Diz lista 1. A primeira variável é lista 1. E a frequência da primeira variável é 1. Está tudo correto. Então, porque só aparece uma vez. Voltamos atrás e será só carregar na primeira variável, F1. Então, 4. Vamos carregar no F1, mas não se esqueçam, verificar ali o set se indica que na lista 2, ou se a frequência da lista 1 é 1. Vamos só ver novamente. A frequência da lista 1, da primeira variável, é 1. Então está tudo certo. Então, primeira variável e aparecem os dados. Então aparece a média, que é 5, o somatório de todos, que é 30, o somatório do x quadrado, aqui temos o desvio padrão, se fosse considerado uma população, que é 2,38, e o desvio padrão, se fosse considerado uma amostra, que é 2,67, o n é 6. Vamos ver, vamos andar aqui para baixo. O mínimo é 2, verifica-se, não é? O mínimo é 2. O primeiro quartil é 3. A mediana, ou o segundo quartil, é 4,5. O terceiro quartil é 7. O máximo é 9. A moda, eles todos têm frequência 1, por isso vão aparecer todos na moda. A moda é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 9. Ele diz que são 6 modas com frequência 1. Isto é no caso de termos os dados com frequência 1. Vamos ver agora se tivermos uma tabela em que temos o XI e temos a frequência também. Vamos ver então como é. Então temos aqui o nosso segundo exercício. Temos uma tabela em que temos o XI e o FI, ou seja, por exemplo, se fossem as notas de uma turma do ensino básico, queria dizer que nível 1 havia 2 alunos que tiveram nível 1, nível 2 houve 3 alunos que tiveram nível 2, nível 3 houve 7 alunos que tiveram nível 3 e houve 6 alunos que tiveram nível 4 e houve 2 alunos que tiveram nível 5.
Então, vamos ver como é que vamos introduzir os dados na máquina. Então, menu, estatística, que é no 2, e vamos colocar a primeira coluna, que é 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos passar para a segunda coluna e vamos colocar a segunda coluna, que são as frequências. Então, é 2, 3, 7, 6, 2. E a mesma situação, calc. Vamos ao calc, que é F2. E agora, atenção, temos que ir ao set. Vamos ao set e vamos ver o que é que lá está. Reparem, na primeira variável é a lista 1. E a frequência da primeira variável diz que é 1, mas não é 1. Agora é a lista 2. Colocamos na lista 2, que são as frequências, estes que estão aqui. Então, temos que ter atenção, temos que ir à lista e dizer que é a lista 2. A frequência é na lista 2 e execute. Enganei-me, estava lá em cima. Então, esta é a lista 1. E cá em baixo tenho que vir aqui à lista de baixo e dizer que é a lista 2. A frequência é a lista 2. Agora sim. Já está tudo ok. Volto atrás. Vou confirmar. Então, a primeira variável, a lista 1. A frequência da primeira variável é a lista 2. Volto atrás e primeira variável. E carrego no F1. E aqui tenho a média, que é 3,15. Tenho a soma dos x, os x quadrados. O n é 20. Reparem, confirma-se que o n é 20. Se eu somar, então 2 mais 3, 5, mais 7, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. O n é 20. Tenho o desvio padrão da população e da amostra. Alguém que lhe faça confusão, este é se considerarmos, reparem, se a turma só tiver 20 alunos, é o sigma, porque é a população e não uma amostra. Por exemplo, se a turma tivesse 40 alunos e eu só estudei 20, então seria o sigma, seria o S, perdão, que era o desvio padrão de uma amostra. Tenho o mínimo, tenho o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, o máximo, a moda. Reparem, a moda é o que aparece mais vezes. Confirma-se, o que aparece mais vezes é o 3, não é que apareceu 7 vezes. E ele diz ali, a moda apareceu, só há uma moda e apareceu 7 vezes. E está tudo, pronto, tem que ter algum cuidado com a indicação que as frequências estão na lista 2 e depois o procedimento é igual. Espero que tenha sido útil, tenham gostado e, se foi o caso, coloquem gosto e até ao próximo vídeo.